Inicialmente eu gostaria de agradecer à Unesp, Universidade Estadual Paulista, pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho e pelo convite que me fez, né, para estar estruturando e tentando discutir a questão da redação científica num ambiente mais aberto, num ambiente de um público maior. Agradeço em especial a professora Marilza, né, nossa pró-reitora de pós-graduação, que não me deu esforço para que esse curso fosse viabilizado, né? A ideia realmente é simples, é discutir e apresentar alguns conceitos sobre redação científica. É óbvio que isso tem uma continuidade. Nós não chegamos nesse momento ainda à estruturação do artigo, porque antes que se pense em estruturar um artigo, é necessário corrigir alguns conceitos de redação, né? Porque senão a questão da redação científica fica resumida a questões técnicas de, olha, escreva assim, escreva assado, e não é essa a questão. Eu vou mostrar ao longo da discussão que a questão é exatamente outra. A questão é entender a estrutura do processo científico e, como consequência, isso vai reverter numa estrutura adequada de artigo, né? Na verdade, é um trabalho que eu já tenho feito há muitos anos, acho que faz aproximadamente 24 anos que eu venho ministrando aulas nesse assunto de redação científica, em vários setores, em vários lugares do país, né, uma média atualmente de 40 a 50 cursos por ano, né, o que é, de certa forma, bastante pesado, mas bastante prazeroso. E nessas discussões, a grande maioria na pós-graduação, né? E com a participação de docentes também. Dessa participação, desse convívio, eu tenho tido uma grande experiência em diversas áreas, né? Então essas aulas, esses cursos, essas palestras me acrescentam muito e tudo isso eu tento reverter em prol dos cursos que eu ministro, das palestras que eu ministro e de livros que eu escrevo e artigos também, né? De forma que essa experiência, essa reflexão sobre a questão da redação científica seja revertida para a comunidade científica. Isso tem sido uma parte do meu trabalho. É evidente que minha especialidade dentro da Unesp não é essa. Eu trabalho com fisiologia e comportamento de peixes, onde eu tenho que manter minha atividade científica, né? Mas paralelamente, eu faço essa outra atividade que me consome muito tempo, mas eu faço por prazer, por paixão, é uma coisa que faz parte do meu hobby, na verdade, né? Pesquisa científica também, mas essa outra ela entrou na minha vida de uma forma meio que lúdica e continua sendo lúdica até hoje. Às vezes cansa um pouco, mas é uma atividade bastante lúdica, né? Eu gostaria de apresentar para vocês, mostrar para vocês a literatura que eu construí nesses anos, né, particularmente nos últimos 10 anos, onde eu comecei escrevendo o meu primeiro livro, que foi o Ciência da Filosofia e a Publicação, né? O Ciência, essa foi a primeira edição, né, que saiu em 98, e a intenção do Ciência era de fato mostrar que não tem muitas diferenças, ou não dá para se compartimentalizar demais os vários setores da ciência. Por isso que é da filosofia a publicação. Então, esse livro discute as bases filosóficas da ciência, pelo menos as principais, né? Depois ele discute toda a estruturação do fazer ciência, o processo criativo, discute a elaboração de objetivos de pesquisa, a parte metodológica de montagem de um experimento, análise de dados, né, como fazer essas partes, discute a questão da publicação, discute a questão da comunicação científica ao final, que é o capítulo maior. E, bem no final mesmo, eu termino discutindo a questão da formação de cientistas no Brasil, né, que é uma questão séria e acho que tem várias pessoas empenhadas nisso, né, e todo mundo tentando acertar e vários palpites têm surgido e eu também apresento alguns dos meus palpites. Inclusive, na edição de 2004, eu já proponho uma nova estrutura de pós-graduação, né, apenas como reflexão, para que as pessoas entendam que a pós-graduação não precisa ser tão rígida quanto está sendo, rígida no sentido de formato. Ela pode ser mais criativa, tá? Hoje, o Ciência da Filosofia e a Publicação está na sua 5ª edição, praticamente esgotada, né? E já estamos, inclusive, preparando a 6ª edição
deste livro, né? Ele aumentou de tamanho, ele aumentou um pouco de conteúdo também, e ele é feito de uma forma de perguntas e respostas, e é um livro que tem tido uma grande aceitação, que me deixa muito feliz. Ele foi meu primeiro livro, e a gente sempre tem um carinho especial com a primeira obra que a gente produz, né? Depois do Ciência, veio o Publicação Científica, que hoje está na terceira edição, né? A primeira edição era uma capa em preto e branco, foi lançada em 2002, e essa terceira edição foi lançada no finzinho de 2008. Na verdade, eu peguei a primeira edição na primeira semana de 2009, mas ela foi lançada no finzinho de 2008. E a Publicação Científica discute a questão da publicação, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Aqui eu mostro a questão dos revisores, a questão da qualidade das revistas, dos índices de avaliação, enfim, várias questões sobre o tema publicação científica, né? E essa edição tem tido boa acolhida, felizmente. Aliás, eu não posso reclamar, acho que os meus livros têm tido muito boa acolhida, e isso me deixa muito satisfeito, porque mostra que o trabalho está sendo frutífero, e eu espero sinceramente que esse trabalho reverta em que as pessoas melhorem a qualidade das suas publicações. Pelo menos é para isso que eu tenho me dedicado, não é? Depois da publicação, eu publiquei o livro que é o Dicas para a Redação Científica. Mas quero deixar claro aqui que não se trata de dicas, regrinhas para se fazer ciência, regrinhas para se fazer um artigo científico. O Dicas, ele aparece num contexto onde eu tento, resumidamente, apresentar os principais pontos que, se corrigidos, já melhoram muito o artigo do indivíduo, né? Só que a preocupação nas dicas é sempre mostrar a base teórica que está por trás. Essa é a temática dos meus cursos, essa é a temática como eu abordo a redação científica. Nada é porque é porque tem uma razão. E qual é essa razão? É isso que a gente tem que ver. E essa razão geralmente está na filosofia da ciência, está na base metodológica da ciência. Então o Dicas reúne 150 dicas, né, por partes do artigo, dicas sobre títulos, sobre resumo, sobre palavras-chave, sobre até agradecimento, né, sobre introdução, discussão, enfim, todas as partes, né? E o livro inicia discutindo a questão da publicação, segue depois no que eu chamo de os 10 mandamentos da redação científica, são 10 pontos importantes, e depois eu entro com as dicas, cuja primeira edição era um livrinho de bolso, né? Só apenas com as dicas, mas era difícil de entender, servia apenas para quem já tinha muita experiência. Agora eu expliquei um pouco cada dica, né? Eu fui convidado para fazer uma versão deste livro em castelhano, e estamos trabalhando dentro desse projeto, né? Para que saia uma edição nesse outro idioma. Depois disso veio em 2007 um livro que eu gosto muito, todos eu gosto, não sou suspeito para falar, mas que é o Bases Teóricas para a Redação Científica, né? O Bases, que conta com o prefácio da professora Verônica, né, lá do INCOR, Instituto do Coração, que é uma pessoa que tem admirado muito meu trabalho e tem dado muita força na divulgação desse estudo, né? E o Bases Teóricas é exatamente aquele ponto de mostrar qual é o erro teórico que o indivíduo tem, qual a implicação desse erro para a prática da redação científica. Então eu faço essa ponte entre as duas coisas, porque a minha insistência é dizer que os erros de redação científica são erros sobre o fazer ciência. Se você corrige o fazer ciência, a redação científica acaba sendo corrigida, né? Depois do Bases Teóricas, eu me aventurei, né, na questão da administração da vida científica, que saiu agora em 2009, a primeira edição deste livro. A administração da vida científica, ele foi uma tentativa de colaborar no seguinte setor. Eu via que muitas pessoas que poderiam ser exímios cientistas acabam não chegando lá por uma questão puramente administrativa. Não conseguem administrar a própria vida, não conseguem administrar a própria profissão. E é óbvio que se você vai nos livros de administração, se você vai, né, nas atividades administrativas de empresas, isso, aquilo, você aprende muito com isso. Então eu fiz um serviço de aprendizado nesse sentido e tentei transpor isso para o dia a dia do pesquisador, o dia a dia do cientista. E a administração envolve exatamente isso, né? Ele dá dicas, ele comenta, ele discute mais profundamente algumas questões e
inclusive com um capítulo especial sobre a administração do tempo, que é um dos pontos centrais, né? E no final, o último livro que eu publiquei, que saiu, a edição é de 2010, que é o Pérolas da Redação Científica, né? O Pérolas da Redação Científica, ele é a edição de 2010, mas por uma questão de logística ele saiu um pouquinho antes, né, no finzinho de 2009. E ele reúne os principais equívocos que são disseminados na redação científica, né, dentro dos corredores da ciência em nosso país. Isso veio de todas as experiências de contato com os alunos que eu tenho, eu reuni. Aqui nós temos 101 pérolas, né, e cada pérola eu explico as raízes ou o substrato teórico que permite que elas se desenvolvam. Explico também as consequências que essas pérolas trazem para a redação científica, os prejuízos que elas trazem para a redação científica e, ao final, como corrigi-las. Então, esse aqui é um discurso que traz para a gente uma visão geral. É uma forma de ensinar a redação científica analisando os erros. Então, em cada capítulo eu coloco uma frase de algum autor falando os benefícios do erro e como encarar o erro de forma sadia, né? E o Pérolas vem exatamente contemplar essa abordagem. Vamos aprender com nossos erros. As questões que são repetidas muitas vezes, né, os enfoques que são repetidos muitas vezes, é porque eles são mais constantes na nossa sociedade. E isso é usado como uma estratégia de ensino da redação científica dentro desse livro, que aparentemente está tendo uma boa acolhida dentro da comunidade científica.